Bem, meus amados irmãos, que bom poder estarmos de volta para aprendermos juntos e crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Então, bom dia para você, acorda aí, você que ainda está, meieiro, não está inteiro, a gente precisa de você inteirão aí nessa aula, então molha o rosto, toma aquele café e vamos então para a aula da EBD. E hoje com certeza vai ser uma aula que vai marcar a gente. Mas antes disso, é preciso falar com Deus, é preciso pedir a Ele a direção, é necessário pedir a Ele a iluminação que Ele venha nos trazer para que a gente possa compreender mais da Sua palavra. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos e Deus, reconhecemos a Sua grandeza, a Tua soberania, o Teu senhorio, Deus, essa manhã e pedimos, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua boa mão seja sobre nós. Senhor, que o Senhor nos conduza nessa aula para a glória do Teu nome. Pai, eu me coloco em Suas mãos e peço, ó Pai, no nome de Jesus, que a minha e a mente também de cada um dos irmãos que agora nos acompanham estejam cativas ao Senhor, ao Teu Espírito, Senhor. E o Senhor traga, Deus, exatamente a porção da Tua palavra de acordo com o Teu querer e promova mudanças e promova transformação no nosso coração e o Seu nome em nossa vida seja glorificado. Pedimos, Senhor Deus, nos guarda, nos fortalece, desperta aquele que ainda precisa acordar, mas que todos possam estar juntos nesse momento, buscando mais do Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos na certeza de que o Senhor ouve a nossa oração e segundo a sua misericórdia o Senhor nos responde. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, meus amados jovens do Senhor. Que bom estarmos em mais um domingo para aprendermos dessa palavra que tanto nos nutre e nos fortalece. Hoje, a lição de número 12 tem a responsabilidade de nos trazer o tema Deus é Senhor sobre tudo. Deus é Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas, Ele é Senhor. E então, nesse primeiro momento, a gente precisa compreender que ser Senhor é ser dominador absoluto de todas as coisas. Gente, esse título Senhor é algo que deve ser prezado por cada um de nós. A gente tem que ter muito zelo. O nome do Senhor, de acordo com a cultura judaica, você deve conhecer, se nunca ouviu falar, do chamado Halahá, né, que é um livro. Esse livro já envolve a Torá e algumas normas judaicas importantes, e uma delas especificamente fala sobre o cuidado que devemos ter ao mencionar o nome do Senhor, porque é santo, ele é perfeito e não pode ser exposto em vão. O chamado tetragrama sagrado precisa de ser reverenciado. A palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 7, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Você vê que quando Jesus nos ensina a palavra, a oração padrão, ele diz de alguma forma muito interessante: santificado seja o teu nome. Ele exalta o nome do Senhor, o nome do Pai é exaltado, é reverenciado. E reverência é o que nós vamos entender ao final desta aula, que deve ser uma das respostas que nós precisamos dar ao Senhor diante desse entendimento. Então, hoje vamos falar sobre a supremacia, você está vendo aí esse diagrama superior. Vamos falar sobre os títulos do Senhor, sobre a extensão da sua soberania, nós vamos também abordar. E, por fim, qual é a resposta que nós precisamos dar diante desse entendimento. Amém? Então, vamos lá, vamos avançando. Nessa introdução eu queria deixar exatamente como está escrito por Paul Washer, e está escrito assim: Deus é o Criador e sustentador do universo. Ele é o soberano Senhor e Rei. Ele governa todas as criaturas, ações e coisas por sua perfeita sabedoria, seu infinito poder e sua justiça absoluta. Ele é livre para fazer o que ele quer, ele é livre para tomar todas as decisões que ele deseja, ele é livre para poder dizer que haja e haverá, ele é livre para dizer que eu não quero que aconteça e acontecerá, ele é livre para mudar qualquer coisa, ele é Senhor, ele é dominador de todas as coisas. Ele é quem determinou
não há poder no céu nem na terra que possa impedir. Quando Deus age, ninguém pode impedir, como está escrito, agindo Deus. Quem impedirá ao seu senhorio? Então supremacia do Senhor, ele é supremo. Ele, como Senhor, ele tem um lugar especial. A palavra suprema se refere àquilo que é mais elevado e mais elevada excelência. É uma classificação de autoridade. É algo que é interessante quando a gente fala de soberania, que ele pode determinar e não há como haver contestação sobre a sua ordem. É inquestionável. A supremacia de Deus se refere ao seu lugar exaltado acima de todas as coisas, de toda a criatura. Nós louvamos muito, né? Acima de todos. Olha, sem fazer nenhum tipo de partidarismo aqui. Acima de tudo está o Senhor entronizado. É o que nós dizemos. A supremacia do Senhor. Existem algumas verdades que a gente precisa entender quando a gente fala dessa supremacia, desse senhorio de nosso Deus. E aqui tem, enquanto a pessoa de Deus, vamos ver, ele é infinitamente mais excelente do que qualquer uma de suas criaturas. E o valor infinitamente maior do que toda a sua criação combinada. Tudo que ele fez, ainda assim, é infinitamente menor e mais limitado, porque Deus, ele é soberano. A outra coisa em relação à posição dele, ele é exaltado acima de toda a criação. Não há semelhante a ele. Ele é incomparável. Você viu o fim que deu Lúcifer ao tentar se indispor e tentar ocupar ou usurpar algo que não era seu. Nós, na condição de criaturas, devemos nos colocar como servos para que permaneça estabelecida essa relação de senhorio. Ele é nosso Senhor, nós somos os servos e nos submetemos então a Ele. Ninguém pode ser igual a Deus, ninguém. Ele é incomparável, inigualável. És incomparável, Senhor. Propósito de Deus, uma coisa também importante, Ele está no centro de todas as coisas, Ele que dirige todas as coisas. Ele que faz com que as coisas permaneçam, a engrenagem funcione do mundo. Mas Ele faz todas essas coisas com um propósito. E qual é esse propósito? A sua glória, que o nome dEle seja exaltado. É para que o nome dEle esteja acima de todo nome. Olha só, o querido Steve Lawson, ele fala assim, Deus é revelado nas páginas da Escritura como o único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele escolhe, designa, determina, predestina e governa tudo e todos. É isso que significa ser Deus, nada menos que isso. Isso é ser Senhor. Esse senhorio que nós estamos dizendo aqui, nós estamos reconhecendo que o nosso Deus, Ele é Senhor. A supremacia de Deus. E, obviamente, como a gente tem falado, que o nome tem um propósito grande. Qualquer pessoa e qualquer nome que é colocado, sobretudo na Bíblia, tem um propósito. E aí a gente vai entender um pouco mais. Na palavra de Deus, em Isaías 57, no versículo 15, você vai perceber 2 ou 3 coisas importantes. Olha só, porque assim diz o alto. Olha, está falando que ele é maior do que sua criação, ele está acima. E sublime, ele é sublime, não há como ele. Que habita na eternidade, cujo nome é santo, olha de novo a santidade, no alto e santo lugar habito, como também no coração contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Nós temos aqui estabelecido algo interessante. Ele está mostrando o senhorio dele. Ele está dizendo, olha, eu sou o Senhor acima de tudo. Eu estou no alto e sublime lugar. Eu sou o santo, mas eu também habito no coração daquele que está contrito. Eu estou perto daquele que me reconhece como Senhor e se humilha perante mim. Eu quero aproveitar e abrir um parêntese aqui e dizer para você, no nome de Jesus, meu irmão, Deus, Ele é Senhor do momento que nós estamos vivendo aqui na terra. Deus é Senhor do momento que você está vivendo agora.
Deus é Senhor das lutas que você está atravessando. Ele é Senhor da sua vida. Ele é Senhor, Ele governa. E nesse momento não há coisa melhor para nós fazermos do que reconhecermos esse senhorio, mesmo nessa adversidade que estamos enfrentando não só como nação, mas como planeta. É importante reconhecer seu senhorio. Alguns perguntam: onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Cadê esse Deus aí que é criador e é sustentador de tudo? Cadê esse Deus que é Senhor? Meu irmão, a sua posição e a minha devem ser sempre de reconhecimento do seu senhorio. É nesse momento que os homens questionam que eu mantenho mais firme a minha convicção de que Deus é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas vamos lá. Temos mais respaldo bíblico sobre o senhorio de Deus? Temos. Pega a tua Bíblia aí, vamos ver o que está escrito na Palavra de Deus, porque é a Palavra de Deus que nos nutre. Nós pedimos ao Senhor no começo, na oração, para que Ele nos iluminasse, é por meio das Escrituras que nós cremos que Ele nos ilumina. Olha só, e pelo Espírito dEle. Salmo de número 97, no verso 9. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, és exaltado muito acima de todos os deuses. Perceba estabelecido o senhorio e perceba que ele está deixando claro que não há como comparar os deuses desse século, ou seja, pessoas, nomes ou entidades que os homens aqui na terra desejam estabelecer como senhores de suas vidas. Alguns fazem isso. Mas o nosso Deus, Ele está para além de todas essas coisas. Em 1 Crônicas, capítulo de número 29, vimos no versículo 11. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor. Veja só, teu Senhor a grandeza dele, Ele é grande, o nosso Deus é grande. O poder é dele, a glória é dele, a majestade é dele e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Aleluia. Ao que está sentado no trono, sempre reinando, soberano. É esse Deus que nós exaltamos e que reconhecemos essa manhã como o nosso Senhor. Mas vamos ver então esse título de Senhor, os títulos da soberania de Deus. Vamos ler. É importante reconhecer que o título do Senhor não só comunica a verdade sobre Ele mesmo, sobre Deus, mas também define a relação entre o homem e Ele. Se Deus é o Senhor, ora, então nós estamos dizendo que toda a criação, especialmente o homem, são seus súditos, né? Nós somos seus servos. E é isso que é importante. Quando você vê, por exemplo, o que está escrito no Salmo clássico, quando diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Perceba que nesse processo, para que eu não tenha falta em coisa alguma, é porque eu preciso ter um entendimento espiritual de quem é meu Deus como Senhor. Ou seja, eu preciso primeiro me submeter, me colocar na minha posição de servo. Quando eu entendo a grandeza desse Deus, quando eu entendo o senhorio desse Deus, e aí eu estabeleço esse relacionamento com esse Deus, e vivo as suas palavras e busco a tua presença, eu vivo também a promessa dele. Então, o Senhor é o meu pastor, eu sou o seu servo, e de nada eu terei falta. Ainda que por um momento haja escassez, ainda que eu enfrente dificuldades, ele não deixa de ser o meu Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. Ainda nos títulos do Senhor, você que está comigo aí, não relaxa não. Tem gente aí querendo inclinar a cabeça no sofá, não, você dorme. Bora, fica de pé se preciso for, ou então senta em outro lugar. Mas vamos continuar. Olha o que a palavra do Senhor diz em Atos, no capítulo de número 17, no versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens.
É aquela clássica passagem bíblica que Paulo, ele fala no Areópago, ele fala de uma forma destemida ali, com ousadia, no Espírito Santo, e defende, faz uma apologética defesa, né, do Senhor e do Evangelho de Cristo Jesus perante aqueles homens. É interessante entender que ele diz que ele, o Deus que fez o mundo, ele é o Criador, ele é o Senhor dos céus, olha o senhorio nos céus e na terra. Ele não pode ficar limitado a um espaço criado pelo homem, uma estrutura de metal, uma estrutura de cimento, de concreto. Não. Deus, ele habita na sua vida. Ele te escolheu para ser a casa dele, a habitação do Senhor. Por isso que há algumas implicações importantes quando eu e você entendemos que somos o lugar onde ele habita. É preciso que haja reverência, é preciso que haja santificação em nossa vida para podermos fazer valer essa presença, essa chamada, como falam os americanos, né? Precious presence, essa presença preciosa na nossa vida. É importante a gente compreender isso. Aí, em 1 Timóteo, capítulo 6,15, também, que é muito bacana essa palavra, a qual, a seu tempo, será realizada pelo bem-aventurado e único soberano. E aí vem esse título que está acima de qualquer um. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há um Senhor que seja além dele, que possa ser maior do que ele. Ele é o Senhor de todos os senhores. Louvado seja Deus, esse é o seu Deus. Jovem, como é bom saber que nós servimos a um Deus que é Senhor, que estabelece o governo sobre todas as coisas, e que bom exercitar a nossa fé nesse momento de pandemia. É nesse momento que o mundo está dizendo para a gente, olha, cadê esse controle? Agora que é o momento de a gente usar a nossa fé, agora é o momento de a gente praticar essa nossa fé. Porque diante de uma situação de estabilidade, de jeito nenhum eu vou conseguir promover com tanta avidez a fé como nos momentos de adversidade. É no momento de luta, de provação, de dificuldade. Inclusive, dificuldades que ele disse na palavra que aconteceriam. Que eu sou levado por ele a mostrar a fé que eu tenho nele, amém? E aí nós temos na palavra de Deus outro nome, outro título importante, além de ser o nosso Senhor, ele é Rei. Nas Escrituras, Deus é o grande Rei de toda a terra, de toda a criação, ele reina com sua glória insuperável. O seu trono está no céu e a terra é o escabelo dos seus pés. Nós temos muitas passagens bíblicas, mas eu quero compartilhar com você apenas uma dessa parte do Rei dos Reis, Senhor. Vamos ver algumas, né? Mas temos aqui o Salmo de número 47. Só para você praticar, vamos ver aí, pega aí a Bíblia, você sabe que eu nunca vacilo, deixo sempre alguns momentos para você abrir a sua Bíblia, para que a gente não fique na dependência somente da leitura. É bom exercitar, manusear a palavra de Deus. É Salmo 47, versículo 2. Olha, eu vou pegar logo o versículo 1 e o 2, porque o versículo 1 já leva a esse entendimento claro de que bater palmas ao Senhor é uma coisa muito bacana. Olha só, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz de triunfo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra, Altíssimo Rei de toda a terra. Ele é Rei, ele reina. Ora, para haver um rei, é preciso que exista um reino. E quando você e eu, em nossa decisão por Cristo Jesus, dissemos, Senhor, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando eu recebo Jesus em minha vida, eu o reconheço como um rei soberano. E o reino dele é implantado em minha vida. Louvado seja Deus, porque no trono do Senhor, ele está estabelecido na sua vida, para a glória dele. Temos Malaquias, Daniel, Timóteo, Apocalipse, e você anota aí, tira uma foto da tela, mas exercite, pegue a palavra, ok? Outra coisa importante, que é ainda sobre os títulos do Senhor. O título soberano, ele vem do prefixo latim super, que significa sobre, acima. Refere-se a alguém que governa com autoridade sobre os outros. O
Título significa conduzir, guiar, refere-se a alguém que define o padrão e demarca o caminho como autoridade. Ele vai à frente de nós, ele está diante de nós. Mestre é o título que é derivado do latim magnus, que diz assim, determina, que significa grande ou excelente. Trata-se de quem tem controle, a maestria de todas as coisas. Então, esses títulos de soberano, de regente e mestre. 3 importantes títulos do Senhor. Vamos avançar. O título soberano, como a gente falou, super. Ele é superior, supremacia. Vamos passar e vamos avançar. Regente, ele que é o derivado do latim, como falamos, significa guiar, conduzir. Você se lembra de um maestro numa orquestra, né? Ele regendo, ele está com a batuta, ele vai regendo ali, fazendo o ternário, o binário, o quaternário, mas ele conduz toda aquela orquestra. Isso significa que é exatamente o exercício dessa regência. Ele que rege. Se ele disser que é para aumentar, para crescer, vão crescer. Se é para reduzir, ele vai estar regindo. O Senhor, nosso Deus, ele rege a orquestra do universo. Aleluia! Glória a Deus. Ele é mestre, o título de mestre, que é derivado de magnus, mestre, né? Professor, mais do que isso. Ele é detentor de um saber um pouco mais elevado. Professor, mestre, uma área específica que ele atua e que ele tem ali diplomado, reconhecido pelo trabalho que ele desenvolve e pelo conhecimento que ele tem. Olha só, vamos avançar ainda na extensão da soberania. Qual é a limitação desse poder? Até onde vai o poder de Deus? Olha só, muitas vezes as pessoas questionam o que foi deixado por Porsche. Quais são os limites do governo de Deus? Até onde ele vai? Existe alguma criatura ou atividade que não está sob o seu governo? A resposta é mais clara e está na Bíblia, né? Cada ser vivo, cada coisa criada e todos os eventos da história estão sob o governo do soberano Deus. Ah, Xavier, até Satanás ele não está limitado de jeito nenhum ao inimigo. Deus, ele é Senhor, inclusive até dele. Não tenha medo não. O Senhor Deus é rei sobre todo o universo, inclusive sobre o subversivo Satanás. Ele é Senhor, ele reina, ele é soberano e ele já tem uma sentença declarada para ele. Infelizmente, não há mais como voltar atrás para aquilo que o Senhor Deus estabeleceu. Eu vou dizer felizmente, porque ele foi punido severamente pelo Senhor. Tudo o que ele, Deus, deseja, ele faz. E não há poder no céu, não há poder na terra, ou até mesmo no inferno, que possa impedir aquilo que ele determinou. E o que ele determinou para o inimigo já está selado. Amém? Vamos ver o que a palavra de Deus diz comigo em Salmos 33, verso 11. Vamos ver declarações que são importantes para a gente guardar quando a gente fala de senhorio de Deus, quando a gente fala nessa superioridade do nosso Deus. Esse Deus que tem planos, esse Deus que tem propósitos muito claros. Vamos ver? Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Para sempre, os planos de Deus permanecem para sempre. Ele tem planos. Esses planos que o Senhor Deus tem, ele não para no meio do caminho. Esses planos que o Senhor Deus tem, ele não é prolixo nas definições. Ele sabe o tempo certo, ele não procrastina. Tudo que ele determinou a seu tempo, de acordo com a revelação da palavra, nós cremos, vem acontecendo, vai acontecer, porque ele permanece sendo Senhor de todas as coisas. Os propósitos do seu coração, de todas as gerações, não só desse momento. Em Salmo, pode avançar comigo, Salmo 103, no verso 19, mais uma vez ele como Senhor. Olha outra declaração importante, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. E como rei domina sobre tudo que existe. Perceba que há claramente a declaração de senhorio, de governo, né? Ele que rege, ele que estabelece as coisas e ele quem domina. No Salmo 115, 3, perceba outra declaração importante de Deus. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo
o que lhe agrada. Ele está acima de nós, ele está no lugar mais alto. E o que ele quer, ele estabelece. Olha mais o que nós temos aqui. O que eu preciso fazer quando eu tenho uma compreensão clara desse senhorio, desse governo? Meu irmão, eu preciso sempre corresponder àquilo que Deus espera de nós. Então, quando a soberania, o senhorio de Deus são corretamente compreendidos, eles trabalham para colocar os homens prostrados diante dele, reconhecendo que somente ele é digno de reverência, de obediência, de adoração, de louvor da criação. A gente tem que louvar mesmo a Deus sem receio. Reverência é o que a gente deve dar como resposta ao Senhor. Reverenciar é reconhecer o seu alto lugar diante de nós como Senhor e tratá-lo com esse extremo respeito. Tal atitude de reverência, como a gente falou lá no começo, reverenciar o nome do grande eu sou, reverenciar o nome de Yahvé, o nome do tetragrama sagrado, reverenciar esse nosso Deus em nossa vida, é a resposta que a humanidade precisa dar ao entender, ao compreender que Ele é o Senhor. Mais que isso, olha só, se realmente reconhecemos a soberania de Deus, então vamos nos colocar diante dele de forma reverente e em submissão ao querer dele, à vontade do Senhor. Olha só o que o salmista diz no Salmo 47, no versículo 2: porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei de toda a terra. Aleluia! Glória a Deus, essa é a resposta. Eu tenho que reconhecer Ele como Senhor. A reverência na Bíblia. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino diante, ninguém há semelhante a ti. Jeremias 10, 7. Não há um Deus semelhante ao Senhor. Quem é um Deus como o nosso Deus? Como diz a canção clássica do Diante do Trono, gravado aqui, há alguns anos atrás: quem é Deus como nosso Deus, soberano e grande El Shaddai. O Deus do impossível é esse Deus. Daniel também reconhece isso. No momento clássico de uma história que todo mundo conhece da Bíblia, Daniel, ele diz assim: da minha parte é feito um decreto, pelo qual foi dito, foi dado um decreto como reconhecimento pela vida que Daniel testemunhava, uma vida de Deus nele. E aí houve uma determinação superior do rei, e disse assim: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio será para sempre, não terá fim, durará até o fim. Esse é o nosso Deus. Perceba que quando esse rei, ele toma o conhecimento e vê o poder, o testemunho de Deus na vida de um jovem, ele determina e estabelece o nosso Deus como sendo o único Deus do seu reino. Meu irmão, é através do meu testemunho como jovem, do seu testemunho, meu jovem, que Deus vai fazer brilhar nos olhos das pessoas e essas pessoas reconhecerem o senhorio de Deus e determinarem: olha, nesse meu domínio que é a minha vida, no meu coração, na minha casa, na minha família, só quem vai reinar é o Deus que esse jovem empregou para a minha vida e testemunhou para mim, e agora eu quero também ser esse testemunho vivo desse Deus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, você tem que glorificar a Deus diante disso, reconhecendo esse Deus. A palavra de Deus nos deixa claro que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é Rei, que Ele é Supremo. Se os homens pensam que é adequado prestar homenagem e honra a reis, a doutores, a príncipes aqui na terra, a governantes, cujas vidas são mortais, limitadas, reinos são frágeis, podem ser abalados e são temporais, Quanto mais a humanidade deve honrar ao Rei dos Reis, cujo reino é eterno,
como nós cantamos, seu reino é eterno, formado em misericórdia, justiça e bondade e misericórdia ao Senhor é o nosso Deus. Eu concluo essa aula de hoje pedindo sua atenção para o que diz o salmista. E aí eu quero pedir para você, em especial para você entender, o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra, grande é o Senhor em Sião, Ele é exaltado acima de todas as nações, seja louvado o teu grande e temível nome, santo és. Rei poderoso, amigo da justiça, estabelece iniquidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem, esse é o reconhecimento, exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se diante dele, diante do estrado dos seus pés, porque Ele é santo. E como deu aí pra gente a palavra dessa abençoadora Débora Henrique, que diz: reconhecer a soberania, o senhorio de Deus, é humildemente considerar-se pequeno diante da grandeza da sua presença, mas tendo a convicção de que há um Pai soberano que cuida de você todos os dias da sua vida. Você crê nisso? Eu creio, meu irmão, que você está debaixo dos cuidados do Senhor. Vamos orar. Pai, te agradecemos por tua palavra, Deus, e por sabermos e termos hoje essa compreensão mais ampla de quem tu és, do que o Senhor pode fazer, de que não há limites para a ação do Senhor, de que o Senhor tem o controle, mesmo diante do caos dos homens, o Senhor continua regendo com o seu poder, e o Senhor pode cessar guerras, o Senhor pode curar, o Senhor pode fazer coisas maravilhosas, porque não há limites para a ação do Senhor. E é o que nós invocamos nesse tempo, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que sua mão seja estendida em favor desse nosso planeta e que a tua mão poderosa de graça, a sua misericórdia seja estabelecida. Deus, faz com que a terra viva um novo tempo, um tempo de glorificar e te reconhecer como único Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós te louvamos por isso e cremos que o Senhor está com os ouvidos atentos ao que nós clamamos, ao que nós pedimos. E a seu tempo o Senhor responderá para a glória do seu próprio nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, jovem? Então, fica aí. Agora, daqui a pouquinho, vamos transmitir o culto, né? Ao vivo. Mas eu queria que você lembrasse, ó, incentive outros jovens a participarem conosco da EBD. Começa todo dia às 8 horas. Chame outras pessoas, convide vizinhos e não perca, porque próximo domingo vai ser, ó, uma mega aula. Que o Senhor Deus te abençoe. Até lá!